Pessoal do blog do YouTube. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco diferente. Não vai ser assim um tema totalmente específico, vai ser mais um bate-papo, como coloquei na descrição do vídeo. Vai ser assim um bate-papo sobre o livro de Atos, né? Eu tô estudando na escola dominical com os meus alunos esse livrinho aqui, que é Os Campos Distantes, que conta a história do livro de Atos, né? Do início até o fim. E assim, eu já falei lá no blog, eu escrevi um post uns dias atrás, falando sobre uma das histórias daqui desse livro, que eu estudei com os alunos, então eu escrevi um pouquinho sobre ele. E hoje eu queria mais fazer um bate-papo mesmo, não queria falar de um tema específico, porque eu acho o livro de Atos um livro muito bonito. Você vê o começo da igreja, como é que Deus foi chamando as pessoas, como é que a palavra de Deus foi então sendo levada de uma cidade para outra. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sabe? Principalmente sobre a vida de Paulo. Ali no livro de Atos a gente vê realmente como é que foi a vida desse apóstolo, como é que ele foi atrás, como é que ele pregou a palavra de Deus, o tanto que ele sofreu também. Então seria mais um bate-papo, sabe? Sobre o que aconteceu com Paulo, sobre a vida ali dos irmãos naquela igreja, em várias cidades. Então é mais isso, não vai ter nada de um tema específico, não vou falar só de uma coisa. Vou assim dar tipo um resumo do que eu já li, do que eu já estudei com os alunos, do que eu gostei, do que tocou meu coração, do que falou comigo, do que me fez pensar, refletir sobre a vida de Paulo, sobre a vida da igreja naquele início. Então a gente vê aqui no livro de Atos, eu tô com a minha Bíblia aqui, eu só vou abrir lá, livro de Atos, então aqui na Bíblia ele fica depois de João, né? E ele começa então mostrando quando Cristo volta, então ressuscitou, então ele volta para o céu, então dá a ordem para que eles fossem e pregassem a palavra, né, não só em Jerusalém, mas que tivesse um alcance maior, que fosse para outras regiões, para todo o mundo ali perto deles, em todas aquelas partes onde eles pudessem ir e levar o evangelho para que eles fossem. Então a gente vê então como a igreja começa, como ela vai começando ali, como os apóstolos vão pregando a palavra de Deus, vai pregando Cristo ressurreto, Cristo Filho de Deus, né, vai pregando o evangelho do Senhor. Aí as pessoas então vão sendo salvas e a igreja então vai crescendo, se multiplicando e começa então as viagens e também vai multiplicando, né, o evangelho e também começam as perseguições. As pessoas que eram contra então o evangelho, elas começam então a perseguir a igreja, a perseguir aquelas pessoas que pregavam que Jesus Cristo era Deus, que precisava de arrependimento para chegar aos céus através de Cristo somente, que Cristo era o próprio Deus que veio ao mundo e que viveu e que morreu e ressuscitou para então abrir, né, o céu para todo aquele que nele crê. Então a gente vê esse início aqui, e com isso nós conhecemos Estevão, né, que foi um homem que pregou a palavra de Deus, que foi perseguido, né, que foi julgado e foi morto então pelo ódio, pela raiva daqueles homens da palavra de Deus. Estevão pregou a palavra de Deus e ele foi então apedrejado e morreu então por pregar a palavra de Deus, por levar a mensagem do Senhor, por pregar Cristo, né? E nós vemos essa primeira parte aqui do livro, uma coisa assim muito linda, né? Quando Estevão estava ali morrendo, sendo apedrejado, então o céu se abre para ele, então ele vê os céus, vê Jesus, vê Deus ali, e então ele é recebido, né, pelo Pai na glória. Então, com certeza é a primeira morte, assim, a gente vê Estevão ali sofrendo, mas apesar de sofrer, Cristo então recebendo aquele filho, né, que estava morrendo ali por ele, por pregar e por crer e acreditar nele. E depois disso a gente vê que naquele momento nós já temos Saulo ali naquele momento, consentindo com aquela morte, né, segurando a capa das pessoas que estavam apedrejando Estevão, e aí depois ele vai virar então um grande personagem, que é um grande perseguidor da igreja, que quer perseguir, que quer prender aqueles homens que estavam pregando Cristo. E é nesse contexto, então, que ele vai para prender, que então o Senhor o chama, né? Faz ao contrário, em vez de ser o perseguidor, agora ele seria o perseguido.
Agora, ele seria aquele que pregaria a palavra de Deus, que ele seria odiado pelos outros, pelos homens que não criam em Cristo, que não queriam aquele evangelho. Queriam as coisas, queriam Moisés, queriam as leis, mas não queriam a verdade, não queriam Cristo na vida deles, não queriam crer que Cristo era o Filho de Deus e que eles eram necessário arrependimento e conversão, não só porque eles nasceram da família de Abraão, que eram descendentes que eles iam herdar o céu, mas sim por crer em Cristo. Então, naquele contexto ali é que Jesus aparece para Paulo no meio do caminho e pergunta para ele: por que você me segue, né? Por que me persegue? E Paulo então é chamado, é convertido, então, deixar de ser um perseguidor para ser então um perseguido e um grande pregador também. Então Deus fala ali com Paulo, chama Paulo, e é interessante que logo no início, quando Deus já chama Paulo, ele fala que ia mostrar a Paulo que era necessário ele sofrer por Cristo, né? Padecer por Cristo. Ele ia ver, ele ia sentir na pele o que era sofrer por Cristo, o que era o sofrimento daqueles irmãos, o que foi o sofrimento de Estevão. Paulo ia sentir tudo isso na sua própria pele. E então começa a vida de Paulo de ser um missionário, de ser aquele homem que pregou, que deu esse testemunho da conversão dele, de deixar de ser um perseguidor para ser um pregador, para crer que realmente Jesus Cristo era Deus, que Cristo falou face a face ali com ele. Então ele começa a levar essa palavra e começa então a desconfiança, porque uma pessoa que era um grande perseguidor começar a pregar, começar a falar: não, Cristo, realmente Jesus Cristo é Deus e devemos crer nele e tudo mais, né? Ficaria meio estranho uma pessoa mudar da noite pro dia. Mas é o que acontece quando o Senhor modifica os corações das pessoas, quando Deus salva alguém, ele transforma totalmente a vida da pessoa, então ela deixa de ser uma coisa para ser outra. É por isso que se chama conversão. E foi o que aconteceu com Paulo. Então algumas pessoas começaram então a duvidar, mas aí então o Senhor começou, vai para uma cidade, foi para outra. Então começou as viagens missionárias de Paulo. Aqui no livrinho aqui atrás a gente tem um mapa. E começa aqui, né, em Jerusalém. Aqui embaixo aí daí vai mostrando todo o caminho que Paulo fez, todas as viagens que ele fez, o lugar que ele foi. E é interessante que todo lugar que geralmente ele ia, Antioquia, quando ele foi para Icônio, Listra, nesses lugares a gente sempre vê que ele chega, ele pregava, ia nas sinagogas, pregava, e sempre tinha judeus que estavam contra e queriam alvoroçar a cidade para começar a perseguir Paulo, começar a acusar ele de falar as coisas e de falar coisas que ele nem tinha falado, só para que ele saísse e parasse de pregar aquele evangelho. E é interessante ver isso porque talvez isso não acontecesse, se cada cidade que Paulo fosse, ele pregasse, todos aceitassem a palavra dele e ficassem ali, talvez ele não teria ido com tanta frequência, com mais rapidez, né? A palavra de Deus não teria se espalhado tanto assim. Então a gente vê que tudo tem um propósito. Quando Paulo ia, ele pregava, muitas pessoas criam, outras pessoas não criam, aí que vinham as perseguições e ele continuava a sua viagem. Próxima cidade, pregava o evangelho, muitos criam, outros não criam, começavam as perseguições e assim por diante. Então foi, digamos que era uma rotina na vida de Paulo e ele sabia disso. Ele sabia que o Espírito levava ele nesses lugares e que ele só podia esperar realmente as perseguições, os sofrimentos e as prisões nesses lugares. Mas também ele tinha as grandes recompensas, né? Que era pregar a palavra de Deus e era ver pessoas se convertendo também. Em várias dessas cidades começaram a se formar igrejas, então nós vemos que a grande parte, né, da nossa Bíblia, do Novo Testamento, nós temos as cartas de Paulo direcionadas às igrejas que foram para nesses lugares das cidades que ele foi pregar a palavra e que pessoas creram, que pessoas foram batizadas e que pessoas começaram a seguir a Cristo. E também teve as perseguições dessas cidades para ele continuar. Então aqui nesse mapa que eu estou estudando, nós temos Filipos, que é a carta aos Filipenses, tem o Coríntios, tem Colossos, tem Éfeso, né? Depois nós vemos Roma. Então nós temos várias das cartas então de Paulo relacionadas a essas igrejas, vendo que Deus fez, né, que Deus usou a vida de Paulo para que ele levasse a palavra de Deus e para que fossem então constituídas igrejas nesses lugares, que as pessoas pudessem parar com a idolatria, deixar aquela vida mundana, deixar os seus ídolos, né, porque nessa época tinha muitos ídolos, tinha lugares que nem Atenas, tinha templo para cada um dos deuses, sol, lua, e tinha vários deuses naquela cidade, as pessoas adoravam todos os tipos de deuses. Em Éfeso tinha a deusa Diana, que era uma deusa muito adorada por todos, que Paulo pregando o evangelho, pessoas pararam de adorar aquela deusa para conhecer então a Deus, para adorar somente a Deus.
Então a gente vê que vida que Paulo teve, né? E muitas vezes a gente vê que Paulo, ele esperava as perseguições, esperava os sofrimentos. E não só esperava, como ele diz que ele estava pronto, não só para sofrer, mas também para morrer por Cristo. E que ele não dava a vida dele como importante, mas o importante para a vida dele era pregar a Cristo, era levar a palavra de Cristo e fazer aquele ministério que estava proposto para ele. Que ele sabia que ele ia padecer, ele ia sofrer perseguições, mas a recompensa dele já estava no céu. E em muitas cartas a gente vê que ele era fortalecido. A gente vê aqui em Atos, quando ele foi preso, apesar de ter sido chicoteado, ter sido preso injustamente, sem nenhum julgamento, sem nenhuma acusação assim que fosse realmente para uma pessoa ir para a cadeia naquela época, ele pegou e estava lá cantando, orando, louvando ao Senhor, preso numa cadeia com as costas totalmente machucadas, né? Imagina a dor que estava sentindo, mas para ele, olha, ele estava cantando e louvando e adorando a Deus. E ele falou que estava sempre pronto para sofrer, né? Quando ele está retornando da terceira viagem, que ele está retornando para Jerusalém também, ali no capítulo 20 e 21, quando o profeta Ágapo fala que ele seria preso, né, com os pés e as mãos, ele seria preso em Jerusalém. Os irmãos começam a falar: Paulo, não vai para Jerusalém, não vai para lá, fica aqui. Mas ele falou: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão se desesperando? Esse é o meu ministério, eu estou pronto para sofrer e para morrer por Cristo, para ser preso e sofrer qualquer coisa nesta vida por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor àquilo que eu tenho pregado. Então a gente vê como Paulo foi um homem muito usado por Deus. Deus colocou essa fé no coração dele, esse ministério que ele amou e que ele fez com tanto carinho, com tanta dedicação e com preparação mesmo, né, através de Deus, para suportar todas essas angústias, para enfrentar toda aquela angústia, todas aquelas perseguições, aqueles sofrimentos, aquele ódio, né, das pessoas querendo que Paulo morresse, mata, né, tem no capítulo 21, os homens estavam transtornados contra Paulo, queriam espancá-lo, pedindo para que matasse Paulo por coisas que ele nem tinha feito. Então, como esse livro mostra, né, nos mostra como que foi a vida desse homem, como é que ele foi um homem dedicado, como é que Deus usou a vida dele para levar o evangelho para todos os lugares, para muitos lugares do mundo naquela época, e como nós podemos aprender com Paulo, né? E assim, eu vejo que nós não sofremos as perseguições que Paulo sofreu, né? Ninguém, pelo menos que eu conheça, né? Eu sei que tem pessoas no mundo que sofrem isso, mas assim, no nosso território, no Brasil, a gente não tem essa perseguição de você ser preso, você ser chicoteado, você ser acusado por crer em Cristo, por ser cristão, por ter uma Bíblia e por crer nela, né? Porque crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus e que é necessário crer nele, é necessário viver para Ele. Então, para ter a vida eterna e para viver uma vida que agrade a Ele, né? Mas nós sabemos que no mundo ainda tem esse tipo de perseguições, pessoas que deixam suas religiões da tradição, né, para servir a Cristo, conhecendo a Cristo, e são sim perseguidas, são presas e são totalmente torturadas por sua fé, e mesmo assim elas continuam firmes como Paulo foi firme. Então eu tenho gostado muito de estudar esse livro de Atos para pensar nisso, será que eu estaria preparada, como Paulo estava preparado, para ser preso, para sofrer e até morrer por Cristo? Será que eu estou preparada para isso? Será que se a perseguição chegar no nosso país, chegar aqui no Brasil, eu vou estar preparada para não negar ao meu Deus e para sofrer por Ele e ainda ser alegre como Paulo era, sem desistir, perseverando sempre? Então, uma coisa que eu tenho pensado bastante estudando esse livro e vendo também como a vida de Paulo foi uma vida assim, de sofrimentos, mas também de um testemunho maravilhoso, de uma obra maravilhosa para a glória do Senhor. Então eu queria compartilhar assim nesse bate-papo com vocês para mostrar então para a gente ler, sabe, e aprender com essas coisas aqui de Atos, ver o sofrimento daqueles irmãos, ver a perseverança neles. E se nós não somos chamados como Paulo foi para ir de cidade em cidade pregar a palavra, que nós possamos ser pessoas de oração e fazer a nossa parte, né? Às vezes nós não somos chamados para ir em outros lugares pregar de cidade em cidade, ser um grande pregador, mas nós somos chamados sim para testemunhar da nossa fé e para andar com Cristo, imitando a Cristo, e também para orar por essas pessoas, né? Como Paulo fala que ele orava pelas igrejas, pelos queridos irmãos
sempre recordando deles, nós devemos recordar dos nossos queridos irmãos e de pessoas que nós sabemos que estão em campos missionários, que estão levando a palavra de Deus, que podem estar sofrendo perigos, e as pessoas que estão conhecendo a Cristo e estão sofrendo então essas perseguições, estão presos, estão sofrendo juntamente com suas famílias, com suas igrejas. Então, nosso papel é orar por esses irmãos, buscar que Deus possa dar forças para eles, como Deus deu para Paulo, para que eles possam suportar essas perseguições firmes e confiantes no Deus deles, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e estar confiantes, estar amando ao Senhor e nós também amando ao Senhor e nos preparando, porque algum dia essas perseguições podem chegar e nós devemos estar prontos, então alicerçados na fé, alicerçados na palavra de Deus, para ser como Paulo, firmes, resistentes e em tudo adorar a Deus e orar, de estar sempre na presença do Senhor, caso essas perseguições aconteçam em nossas vidas, e sempre lembrar daqueles nossos irmãos que sofrem essas perseguições também. Eu ainda não terminei de estudar o livro de Atos, eu estou lá no capítulo 21, ainda tem várias coisas para ver da vida de Paulo, com os alunos, eu estou na lição com eles, eu estou na lição, a gente fez a lição 10, então tem mais 3 lições, né? Com certeza não vai falar de todo o livro, porque acho que não vai falar de todos os capítulos, eu não me lembro quantos capítulos Atos tem, deixa eu ver aqui. Atos tem 28 capítulos, então eu não sei se eu vou ver, se aqui no livrinho vai abordar do 22 ao 28 totalmente, mas são as histórias que estão faltando. Mas eu vou, por conta própria, continuar lendo esse livro e continuar aprendendo, então, com a vida desses queridos irmãos que foram um grande exemplo para nós de fé, de perseverança e de amor por aqueles que não conheciam a palavra, e também de fé e amor e perseverança em Cristo, por sofrer tudo o que sofreram e nunca desistir e nunca desfalecer. Então é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre isso que eu tô aprendendo, o que eu tô pensando e que eu tô buscando para minha vida, ter uma vida como esses irmãos tiveram, através da graça do Senhor, para poder estar sempre firme e nunca desistir, nunca desanimar, porque nós sabemos que a caminhada não é fácil, né? Nós passamos por vários momentos difíceis, mas nós temos um Deus que é maravilhoso e que cuida de nós o tempo todo. Então é isso que eu queria dizer, espero que vocês não tenham se cansado de eu falar tanto, mas é uma coisa que eu queria realmente compartilhar com vocês. Obrigada por assistirem esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!